Olá, eu sou o professor Diogo Colma, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje nós vamos falar aqui sobre a palestra feita na UERJ sobre o livro As Mentiras que os Homens Contam. Nós estamos na terceira parte do resumo dessa palestra, fechando aqui a janela. Enfim, nessa terceira parte, ele iniciou falando sobre o conto Blackfish, né? E falou que o blefe está muito presente no poker, se eu não me engano. Nesse momento você pode até retomar aquela música da Lady Gaga, Poker Face. O que é a cara de poker? Aquela cara lá que você não esboça emoção, que você não esboça um sentimento, senão pode dar pistas do jogo que você tem em mãos, beleza? Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, não esboço meus sentimentos nas minhas expressões. Aí, nesse momento, ele faz uma digressão. Que digressão é essa? Digressão acerca das restrições, das situações, perdão, bem-humoradas da mentira versus as mentiras que não têm graça. Aí cita, por exemplo, a questão lá de 64 aqui no Brasil, cita vários governantes brasileiros, entre outros. Depois, fala também que a mentira tem consequências, consequências inúmeras e, mais uma vez, a gente vê o que aí? Vê o Veríssimo esboçando uma seriedade, mas com humor, né? Fazendo um humor sério, como a gente disse anteriormente, num primeiro vídeo aqui sobre o resumo da palestra. O segundo texto é aquele Ezequias, uma palavra horrível, né? Dá mó bad vibe essa palavra, mesmo quando a gente não sabe o significado. O que é Ezequias? Remete a cerimônias fúnebres. O que a gente tem lá nesse conto? Tem uma situação que é um enterro vazio versus o enterro lotado. Aí um cara que é amigo do defunto, digamos assim, que está naquele enterro vazio, ele acha um absurdo aquilo e começa a contar uma série de mentiras sobre o amigo dele morto. E são mentiras tão verossímeis, tão fáceis de se crer, que chegam realmente a enganar as pessoas. A gente vai vendo ali, uma mentira atrás da outra, até que acontecem certas reviravoltas. Num dado momento, ele fala que aquele cara tinha sido meio-campo do Fluminense, até o Fluminense manda para lá uma coroa de flores, chega uma reportagem na televisão, né? O que acontece? As pessoas compram de tal forma a mentira, né? E muitas vezes acabam mentindo também. Tipo uma mulher que fala que não foi porque não sabia que ele era tão importante assim, e ela chora sinceramente com a mentira, chora de verdade com a mentira que ela escuta, mas será que ela tá chorando mesmo? Olha só que paradoxal nessa situação. Será que ela tá chorando com sinceridade mesmo, né? Depois aqui vem o conto Jargão. O que é jargão? Jargão é uma expressão, conto não, uma crônica, se eu não me engano. Jargão é um termo, uma expressão típica de uma determinada área. Na engenharia tem jargão, no direito, na medicina tem muitos jargões também, né? A gente vai ver aqui, ó. Nenhuma figura é tão fascinante quanto o falso entendido. A falsa modéstia é muito comum nesse falso entendido. Aí a gente vê o cara usando uma série de estrangeirismos para quê? Parece que ele entende muito quando está usando esses estrangeirismos, mas ele não entende nada, né? Ele faz com que a pessoa não entenda, na verdade. Ele usa algumas palavras difíceis, bem elaboradas, palavras longas, né? Que remetem a alguma área do conhecimento não tão acessível assim. E a gente vai vendo o quê? A gente vai vendo o Veríssimo fazendo várias explanações, várias descrições sobre esse falso entendido, como se ele tivesse uma superioridade moral, até porque ele tem uma mentira o quê? Muito, muito habilidosa. Só que no final, esse cara se contradiz, justamente quando ele começa com aquela série de bordões náuticos, né? Como se ele fosse um marinheiro. Tem até um momento que ele fala que assim, tem um vento lá, que de repente com esse vento vem cheiro de especiarias, de baleia e de uma pessoa que ele conheceu no passado, certo? Uma fórmula de piada clássica, da chamada regra de três, que o Veríssimo coloca aí. E a gente vê o quê? A gente vê também o delírio inventivo vocabular. Olha só que palavra linda, né? O cara mente, mas mente tanto que começa a inventar uma série de palavras e expressões. Depois, o professor Ricardo Benevides fala rapidamente sobre um outro texto, que é o Dia da Amante, e a gente acaba até contrapondo, né? Lembrando que o Veríssimo começou o seu livro lá no prólogo, falando da questão do namoro. Ele fala até do namoro na época dele, que era a renascença e tal, e agora falando sobre amante. Olha só, né? A questão da primeira namorada, do primeiro namoro e agora a amante. E ele, num momento aqui, ele alcança o humor falando sobre imaginando a burocratização das relações, né? Como se a pessoa só pudesse ser considerada namorada ou amante depois de um momento, por exemplo.
Próximo conto, Homem que é Homem, que vem a ser o quê? Uma crítica grande ao machismo, ao sexismo, né? Crítica essa porque ele considera que o machismo, que o sexismo faz bem mais mal do que o humor. E na verdade aqui a gente tem uma denúncia, a gente não tem uma apologia. Ele faz uma ironia com os sexismos do sujeito. Ele utiliza, num dado momento, por exemplo, alguns galicismos que ele inventa, que é filet quelque chose, como se fosse um termo do francês, mas na verdade é qualquer coisa, né? E uma outra fórmula de piada bem interessante que ele usa é tipo uma múltipla escolha, né? Como se estivesse dando uma opção ao leitor, chamando o leitor para o texto e colocando mais uma vez uma piada em cada alternativa. O professor encerra sua fala falando do último texto do livro, que é justamente o texto Check-up, e ele coloca uma expressão, né? Faz um pensamento, digamos assim, muito legal nesse momento. A aceitação do caráter errático do humano que, afinal de contas, mente. E ele fala também, ó, o que a gente nota na maioria desses textos? A ironia, a coloquialidade, chamar o leitor para o texto usando você toda hora, e o que mais? As mil caras dessa mentira, né? Mentir para os outros, mentir para si mesmo, mentir às vezes para ninguém e por aí vai. Em breve eu posso pensar, quem sabe, fazer a quarta parte. Se você quiser que eu faça a quarta parte desse resumo, certo? Escreva aí, faça a quarta parte, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.